Amém. Obrigado. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? É motivo de dar glórias, honra ao nome do Senhor Jesus. Estamos no início do mês de janeiro de 2024 e eu me sinto agraciado por Deus em poder estar com meus irmãos. Eu sou desta igreja, estou ali no plano piloto, mas sou daqui. Então, se você não me conhece, eu também sou daqui. Estamos ali, mas somos daqui. E o pastor convidou para que estivéssemos aqui. Terça passada havia um compromisso meu em atender um seminarista, já estava agendado. Eu falei, pastor, já tinha dado a palavra. E ele transferiu para hoje a oportunidade, a quem sou grato e manifesto a minha gratidão, transmitindo também o abraço da Igreja Batista Ebenezer, ali na 513 Sul, próximo do Banco BRB, Banco Regional de Brasília. Você encontra uma desta Igreja Batista Ebenezer, que está em quase todo o Distrito Federal. O tema do ano foi um tema que estava projetado no coração do Pai. Eu até tinha dado uma sugestão diferente para o pastor, quando ele sempre pede para que a gente contribua, dando sugestões, né, dando aquilo que está no coração. Mas o tema oração é algo que a gente tem experimentado de uma maneira extraordinária. E eu quero compartilhar, antes de começar a pregar, um testemunho daquilo que estamos vivendo. Esse final de semana temos um membro que se chama Evanor, a esposa dele é Patrícia, o pastor conhece, que ela é odontóloga, filha de libanês. Ele estava pedalando dentro de Águas Claras e sofreu um acidente bem grave. Fraturou o ombro, pulmão perfurado, situação crítica, corre, leva para o hospital. E domingo à noite, no culto da família, de adoração a Deus, antes de irmos para o momento da palavra, a igreja se levantou e orou pela vida do Evandor, fazendo lembrança, olha, ele esteve aqui no último culto, lá na mesa de som, abençoando a vida dos irmãos. E é interessante o que acontece, ele estava no hospital com indicativo, com sonda, por conta do pneumotórax, essas coisas todas, e com indicativo de cirurgia, precisava estabilizar. E ele começou a sentir um ardor no ombro. Eu até pedi que projetasse a foto da família que está em casa. Ele teve alta hoje. Para a glória do Senhor Jesus. Ainda ontem, está aí, meus irmãos. Ainda ontem a esposa disse, pastor, não sei o que está acontecendo. Meu marido disse que ontem à noite começou sentindo um negócio diferente no ombro. Os médicos examinaram, seguraram ainda ontem no hospital. Hoje disse, olha, vai para casa, não faça esforço, mas é como se você já estivesse operado. Deus responde a oração. Estamos em um ano de oração e é natural que a igreja experimente um mover sobrenatural em todas as áreas. Basta pedir com fé. E tudo quanto pedindo, crendo, receber. Quantos já receberam vitória nesta noite? Não é por aquilo que eu venho ministrar, não, mas é por aquilo que Deus já tem reservado para a sua vida. Eu tenho procurado ser leal à liderança do ministério, ministrar aquilo que a gente prega, de fato, na igreja. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 13. Nós iremos fazer uma síntese do capítulo 13 ao capítulo de número 16. Não irei ler tudo. Vamos pensar algumas coisas que foi uma palavra que veio ao meu coração. Se eu fosse dar um tema para esta mensagem, eu poderia dizer a oração daquele que estava fracassado e passa a ser vitorioso. Ou podemos pensar em um tema diferente, a oração daquele que vence. E muitas pessoas não entendem, às vezes, verdades contidas no livro sagrado. Mas eu creio que Deus abriu uma janela para falar conosco, através desses 3 capítulos que se encontra registrado. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos.
E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte ou qualquer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Vamos prender apenas esses versos introdutórios para que a gente possa desenvolver a mensagem. Observamos que o livro de Juízes vem na sequência do Pentateuco e relata um momento da vida histórica dos filhos de Israel após estarem assentados na terra da promessa. Moisés é passado, Josué também é passado, a geração que conviveu com Josué também é passada. E a nação, ela estava num processo de oscilação. E é muito propício trazer essa mensagem para o início do ano, porque às vezes as pessoas passam um ano meio que se arrastando, quase como que se fosse reprovar. Quem estudou aqui, que já ficou de recuperação, vai entender o que eu estou dizendo. Tem gente que vai só pela misericórdia. Inicia o ano, aí a pessoa diz: não, esse ano agora vai ser tudo diferente. Mas se não fizer nada de diferente, vai continuar do mesmo jeito. Então é interessante olhar o contexto da nação e aplicar para as nossas vidas. Em que ponto você se encontra hoje? Com a mesma fé que esteve no coração de Caleb, com a mesma fé que esteve no coração daqueles homens que tiveram força para tomar posse e conquistar aquilo que era promessa de Deus na vida deles? Eu quero crer que sim. Se você está aqui é porque o teu coração está cheio de fé. Se você está aqui é porque você acredita que Deus ainda faz milagre. Então a nação estava vivendo este momento. E novamente ela teve um declínio. E neste declínio a palavra vai selecionar duas personagens. Uma delas chama-se Manoá, que é o homem. Ele é da tribo de Dan. Ele tem uma esposa, a esposa sequer é mencionada o nome. Mas uma coisa fica explícita, ela era estéril. Ser estéril naquela época era uma das piores coisas que poderia ocorrer para uma mulher. Ela poderia ser facilmente devolvida à casa dos seus pais, porque ela não gerava filhos. Mas aqui eu vejo um homem vivendo um momento de crise na nação. Muitos não queriam orar, muitos não queriam compromisso com Deus, mas esse homem tinha compromisso com a família dele. Ele não devolve a esposa, ele permanece com ela. E eis que de repente vem um anjo da parte do Senhor e se apresenta à esposa dele. E agora diz para ela: olha, você nunca concebeu, era estéril, mas agora não serás mais estéril. A tua madre há de se abrir. Você vai conceber, e não vai ser uma menina, que também era algo que não gerava alegria no coração do pai. Ele queria um que fosse o seu sucessor. Naquela época, quem poderia negociar, fazer qualquer coisa da vida pública, era homem. Então ele precisava suscitar uma semente que fosse do sexo masculino. E ele é bem claro e objetivo e diz: tu terás um filho. E este filho não vai ser apenas resposta da tua oração e da oração do teu esposo. Este filho será nazireu. O que quer dizer isto? Este filho, ele é dado, mas não apenas a você. Este filho é dado consagrado a Deus. Às vezes nós estamos orando e queremos muito algo da parte de Deus. E Deus vai cumprir a promessa. Mas é necessário entendermos que nem sempre o presente, a graça que recebemos será nossa. Ela atende um propósito. Os teus filhos atendem um propósito de Deus. A tua vida é para um propósito de Deus. E que este propósito seja para a glorificação do nome dEle. Amados, eu creio, não está explícito no texto, mas eu creio que esse casal orava e tinha um compromisso com Deus.
E eu observo isso na forma como está relatado esta situação. A mulher, ela sai da presença do anjo, ela procura o marido. E ela não esconde a informação do marido. Quantos relacionamentos vivendo crise porque há uma sonegação de informação, há uma interrupção na comunicação. Ainda que esteja orando junto, ainda que esteja dentro da mesma igreja, congregando no ministério de casal, fazendo parte de uma liderança, é necessário que a comunicação flua na vida dos casais. Ela chega para o seu marido e diz: olha, um homem veio, um homem de Deus que tem aspecto de anjo, e me trouxe esta mensagem. Aquele homem poderia ficar com raiva. Quem te deu a liberdade, a ousadia de ficar conversando com uma pessoa estranha? Ele poderia ser possesso de ciúme. Não vê isso aqui na Bíblia. Tanta gente que diz que confia em Deus, mas tem uma dificuldade de confiar, inclusive na esposa ou no esposo. Mas aqui eu vejo um casal que ora. Qual foi a posição de Manoá? Ó Senhor Deus, peço-te agora, envia novamente o anjo, envia novamente aquele anjo que falou com a minha esposa, para que ele traga revelação, esclarecimento, acerca como deve ser o serviço desta criança. De que maneira devemos criar? Porque o Senhor só falou acerca da mãe, mas eu preciso entender acerca deste filho. Você pode acompanhar, se tiver com a Bíblia aberta, vá acompanhando com seus olhos. Verso 8 vai estar aí. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu Deus, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E a palavra vai dizer no verso 9: e Deus, repete comigo, e Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez. Deus estará ouvindo a tua oração e súplica nesta noite. Deus está colhendo aquilo que você está compartilhando no teu particular, na tua alma, ainda que não expresso na tua boca. A tua oração está subindo e haverá resposta de Deus nesta noite. Amados, Deus cumpre o seu propósito, então Ele envia novamente o anjo. E desta vez a mulher está ligada no propósito. Quando ela contempla o anjo, os versos seguintes vai relatar exatamente isso. Ela corre apressadamente ao encontro do marido e diz: olha, aquele homem que veio a mim da outra vez está aí. E ele apressadamente vai ao encontro do anjo do Senhor. Que coisa maravilhosa. Às vezes nós estamos tendo crise dentro de ministério, dentro de lideranças. Eu não sei porquê, mas eu estou sendo direcionado a falar desta maneira. E às vezes é porque as pessoas não estão orando. Ou se estão orando, não estão em concordância de oração. A mulher não foi contrária à oração do marido, e o marido não foi contrário à oração da mulher. Havia unidade de oração, comunhão na oração. O anjo vem, ele não manifesta nenhum comportamento de incredulidade. Tem gente que pede a bênção, e quando a bênção chega, a pessoa fica assim: será mesmo que é Deus? Será que foi Deus? Eu me preocupo com as pessoas que às vezes tomam para a sua vida uma palavra profética genérica. E aqui eu aprendo que esse casal era um casal sadio. Pastor Jotinha, Danusa, Jeane. Por que era um casal sadio? Ele não abre uma margem de conversa para dúvida. A primeira coisa que aquele homem fez, Manoá fez, foi tu que falastes a esta mulher. Identificação. Deus tem uma promessa na tua vida. Dá um jeito de identificar se realmente é Ele que está falando contigo. Não é mostrar incredulidade, mas é aperfeiçoar a visão no caminho que você deve percorrer. Manoá não teve dúvida, mas ele queria ter a certeza da identificação, que a palavra foi para a casa dele, e agora ele deveria ter o cuidado de fazer aquilo que Deus estava falando. Tão importante quanto receber a promessa é o que fazer com a promessa. Olha para quem está perto de você e pergunta: o que você está fazendo com a promessa de Deus? O que Deus tem falado que vai fazer na tua vida?
Deus está dizendo que está tirando a esterilidade. Oh, maravilha! Eu serei pai, eu terei descendência. Ah, Senhor, agora me ajuda como eu vou criar esta família, como eu vou fazer com que ela não se desvie dos teus propósitos. Deus não quer te dar bênção incompleta, a bênção dele é completa. As bênçãos do Senhor não acrescentam dores, não. As bênçãos do Senhor acrescentam alegria. Oh, amados, e o anjo começa a dizer de que maneira eles deveriam fazer. E aquele homem crê. E agora ele pergunta: qual é o teu nome? Não tenha pressa em ir embora não, porque eu vou fazer um sacrifício. Quantos entendem o que é que essa palavra está dizendo? Quando se fala de sacrifício no Antigo Testamento, está falando o quê? De adoração, de oferta. Deus está falando algo para a tua vida. Se prostre em adoração, em gratidão. Oferece a tua obediência à palavra de Deus. Oferece a tua obediência à palavra de Deus. Oferece o teu compromisso. Olha, eu vou fazer um sacrifício. Não vá agora. E aí ele diz para o anjo: qual é o seu nome? Ele diz: por que tu perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso. Oh, aleluias. O meu nome é maravilhoso. E quando ele oferece o sacrifício, o anjo do Senhor, que é o tipo de Cristo, sobe na fumaça do holocausto. Oh, querido, quando você se depara na presença de Jesus, aleluia, ele faz maravilha. Quando você pede com fé, você recebe infinitamente mais, além daquilo que você está pedindo. Eles pediam um filho, e eles tiveram o privilégio de ver a face do Filho de Deus. Oh, que coisa maravilhosa. Ao ponto que Manoá chegou a dizer: eu acho que nós vamos morrer. Como é que nós vamos morrer, marido? Se Deus está tendo uma promessa na nossa vida, nós não vamos morrer, nós vamos viver. E eu quero liberar na tua vida, 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 vida de Deus. Oh, aleluia! Não importa o diagnóstico, não importa as circunstâncias, não importa um laudo, basta que tenhamos fé, porque o seu nome será maravilhoso. Deus conosco, Deus forte, príncipe da paz. É esse Jesus que estamos invocando, é este Jesus que está sendo adorado nesta igreja, e você é convidado a adorar, dando glória ao nome dele. Abre a tua boca e dá um glória bem forte. Oh, maravilha, ele merece. É interessante pararmos para pensar. Esta criança nasce e os seus pais têm todo um cuidado. Não deveria dar bebida forte para ele, não deveria cortar o cabelo. E acontece algo tremendo, que é a revelação de Deus ao meu e ao teu coração. Capítulo 14 vai dizer que Sansão desce a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus, agora pois toma por mulher. Aí é interessante a gente parar para pensar. Normalmente todo mundo, quando lê livro de Juízes, só vem na mente e à memória a figura de Dalila. Mas aqui vem algo que é propósito de Deus. E às vezes nem mesmo os pais entendem os propósitos de Deus. Às vezes o pai está orando, a mãe está orando, os pais estão querendo milagre, Deus está dando uma direção, está soprando o vento, e a gente como pai, nós queremos que seja do nosso jeito, do nosso modo, da maneira que a gente crê e quer. Tem alguns pais assim? Se ninguém está aí dessa aí, eu levanto as mãos, confesso meu pecado. Observa o que é que os pais de Sansão vai dizer. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos.
E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinham do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Já pararam para pensar nisso? Às vezes nós erramos com o nosso filho. Às vezes Deus está falando para o filho seguir um caminho da teologia, seguir o caminho ministerial, e a gente, como pai, está dizendo: vai fazer medicina, vai fazer biologia, vai fazer engenharia, não, vai ser arquiteto. A gente pede a Deus, mas a gente quer fazer do nosso. Está aí, queridos. Chamaram para pregar, pastor, então vamos falar da palavra. Eu encontro isso aqui na palavra. Não, pastor, mas não é errado a gente orar. Ore pedindo que Deus manifeste a vontade dEle. Qual era a vontade e por que vinha de Deus essa situação? Porque Deus queria criar uma situação para manifestar o poder dEle. Então Sansão vai com seus pais e fala lá em Timate, com uma das filhas de Timate, e pede que lhe seja dado em casamento. No decorrer deste percurso de tempo, Sansão ele está indo ao campo, ele encontra um leão e ele despedaça aquele leão como se fosse um cordeiro com as mãos. E quando ele está indo para este momento de núpcia, ele encontra aquele mesmo animal dentro do trajeto, e dentro daquele trajeto existe favos de mel. Ele toma e come aqueles favos de mel. Se fôssemos olhar à luz da Escritura Sagrada, seria errado que é nazireu, comer coisa imunda, porque está sobre um cadáver. Mas ele come. E dentre esta situação, vem a ele uma expertise, que é trazer um questionamento, um ditado, e querer a interpretação daquilo. É por isso que nós vamos encontrar aqui, a partir do verso 12 do capítulo 14, o enigma de Sansão. E disse-lhe, pois, Sansão: eu vos darei um enigma para decifrar, e se nos 7 dias de bodas os decifrardes e descobrirdes, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupa. Se não puderdes decifrar vós, me darás a mim 30 lençóis e 30 mudas de roupa. E eles disseram: dá-nos o enigma e a decifrar, para que ouçamos. Então disse-lhe ele: do comedor saiu comida, do forte saiu doçura, e em 3 dias não puderam decifrar o enigma. E aí os próximos versos você vai encontrar as seguintes situações. Aqueles homens filisteus começaram a oprimir a noiva e dizer para ela: se você não arrancar o segredo do coração de Sansão, se você não compartilhar conosco o significado deste enigma, nós iremos queimar você e toda a tua casa. E aquela mulher começa agora a amolar Sansão: me conta, me conta, me conta. E Sansão revela o coração. E no 7º dia, antes do sol se pôr, que é o final do dia, né, ciclo dos astros que governam, não havia energia elétrica. No final do dia, os homens apressadamente revelam o segredo. E Sansão vai dizer, está aí no capítulo, você pode observar com mais detalhe na sua casa: se vocês não tivessem dado sobre a minha cordeirinha, jamais teria descoberto esse enigma. Ele não diz nem A nem B, ele sai daquele ambiente e vai, e a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor foi sobre ele de uma maneira poderosa. E como é que ele conquistou, pastor? Ele foi no armazém, foi no supermercado, comprou as roupas, Não. Pela espada, pela mão, pela força, ele prevalece. Mata 30 filisteus ou mais, porque provavelmente eram pessoas que estavam acompanhadas. Resgata as roupas, resgata os lençóis e traz para apresentar. O pai daquela moça, pensando que a sua filha estaria em apuros, porque seria desprezada e o natural seria considerar uma traição que aquela moça fez, não no sentido de adultério, mas no sentido do trato, da fala, ele pega aquela moça e dá em casamento para um outro.
companheiro que tinha sido convidado para a festa. E quando Sansão chega, só quem poderia entrar à câmara era o pai da noiva e o noivo. Ele chega, ele é impedido de adentrar, porque a sua noiva já estava despojada com o outro. E aí ela diz, olha, aqui tem uma filha mais nova, mais bonita, casa com ela. Senão eu não fiz trato por essa, eu fiz trato por aquela. Agora eu sou livre, as minhas mãos estão livres contra os filisteus. Sansão agora ele vai de uma maneira estratégia, separar 300 raposas e colocar fogo nas caudas e soltar em toda a seara dos filisteus. E o prejuízo foi muito grande, economicamente falando. E agora os filisteus, os principais, os príncipes, eles procuram saber quem deu causa a essa situação. Olha, é que lá na cidade, lá em Timate, teve um homem que deu a filha para Sansão e depois deu esta mesma filha para outro homem. Ele, irado, fez assim, assim, assim. Então, os príncipes foram até aquela cidade, a casa daquela família, e queimaram aquela família, extirparam aquela família. E aí agora Sansão vai dizer, olha, vocês agravaram ainda mais esta situação. Eu já estava desgostoso e agora vocês matam? Então agora o negócio vai ficar mais estreito. E a palavra vai dizer que o Senhor mais uma vez manifestou a sua glória na vida de Sansão. O Senhor veio sobre ele de uma maneira poderosa. E ele estando na cidade, o pessoal comungaram de matá-lo e tirar a vida. Mas ainda de madrugada ele se levanta, ele pega os portões da cidade, coloca sobre os seus ombros e arrasta a uma grande distância. A palavra vai dizer que o Espírito do Senhor veio sobre Sansão e com uma queixada fresca de jumento, ele pelejou contra os filisteus e destruiu mais de 1000 homens. Oh, queridos, quando você olha para a história da vida deste homem, você vê que é uma história maravilhosa. Mas acontece que num determinado momento, e se você for olhar no capítulo de número 15 e diante, eu estou correndo, capítulo 16, Sansão desce ou foi a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E aí relata essa situação que eu falei para os senhores. Sansão prevalece, vence. Aí é interessante nós observar que depois disso aconteceu, versículo de número 4, que se afeiçoou a mulher do vale de Zeroque, cujo nome era Dalila. A vida de Sansão, ela é monitorada 24 horas, observa aí nos textos, nas entrelinhas, está ali registrado. Te inspira de tudo que é jeito. Você está orando, querido? Seja vigilante, vigiai e orai, orai e vigiai. O tema é oração, mas você não pode descartar a vigilância. Olha a mensagem aí. Então ele desce. E aí ele desce moralmente, desce espiritualmente, porque ele coabita com uma prostituta. E depois ele vai e diz assim, agora eu quero tomar por mulher aquela mulher, ele dá nome, Dalila. É por isso que muita gente só lembra de Dalila, mas existiu outra antes de Dalila. É interessante parar para observar e ver o seguinte. Agora, os príncipes, sabendo de toda a proeza e que não tinha como conter a unção de Deus da vida de Davi, não tinha como, de Sansão, não tinha como conter a força dele, agora vão até Dalila, se junta a ela e oferece muita prata, muito ouro, muita grana, para que ela descubra o segredo. Sansão brinca, diz que se for amarrado com 7 cordas, que essas cordas se forem virgem, ele vai criando situações, ela executa o plano e diz para ele, olha Sansão, teus inimigos estão vindo, ele se levanta e aquelas cordas é como se fosse fiapo de linho apodrecido, não oferece resistência. Mas chega uma hora que ele conta, talvez pela insistência. Olha para quem está perto de você e diga, o inimigo é perseverante. É por isso que você e eu devemos perseverar na oração.
Olha a mensagem. E eu e Dalila vai, trabalhando. E em determinado momento, Sansão adormece ajoelhado nos colos dela. E ela, de posse da informação, deitado nas suas pernas, ela chama, o espia estava, eu creio, dentro da tenda, dentro da habitação, vai lá, traz um barbeiro, e a palavra diz que foram cortadas 7 tranças que estavam na cabeça de Sansão. E sem que ele soubesse, nem tivesse dado conta, porque devia estar no sono profundo, relaxado, deitado em berço esplêndido. Vem novamente a voz dizendo: Sansão, Sansão, acorda, porque os teus inimigos vêm contra ti. E ele, achando que iria fazer como dantes, se desperta e levanta, mas desta vez os inimigos prevalecem. Dessa vez a primeira coisa que vai acontecer é que os seus olhos serão arrancados do seu globo, da órbita ocular. Arranca-se os olhos. E agora recebe 2 algemas de bronze nos pés, no tornozelo. E é levado à terra dos filisteus para ficar trabalhando em um moinho em que ele teria que puxar o moinho. Ele teria que fazer aquela pedra girar do moinho. E todos passavam a ridicularizar. Sansão é levado a Gaza, e em Gaza ele é colocado nessas condições. Deus me trouxe algo muito forte quando eu estava lendo este capítulo, e eu quero compartilhar com você. Às vezes tem pessoas que acham que estão sofrendo demais. Eu posso te garantir, biblicamente, não é heresia, que o tempo de Sansão naquele moinho foi longo. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Quem aqui que é mulher que gosta de cortar ou já cortou o cabelo bem curtinho? Quanto tempo leva para voltar a ficar lá embaixo? 1 mês? 1 semana? 1 dia? Quanto tempo? Mesmo que você diga: meu cabelo cresce rápido, pastor. Leva um tempo, leva anos. Agora imagine você estar preso, sem os olhos, servindo de escárnio, sendo ridicularizado de todas as formas, porque agora ele já não podia ir e vir como desejasse, mas agora tinha que ter um menino, uma criança, um servo que o guiasse. E Sansão está nesta situação. Vamos olhar para ver se é isso mesmo que está na Bíblia, ou o pastor está inventando essas coisas. Vamos olhar para a palavra. Capítulo de número 16, versículo de número 21. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e fizeram descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. Versículo de número 22, marca aí para você nunca mais esquecer, tá? E a resposta do que estamos sustentando teologicamente. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi raspado. E aí, Erasmo? Tinha ficado assim, ó, bonitinho, brilhando igual você. Mas agora havia uma cobertura. Haviam 7 tranças na cabeça de Sansão. Cresceu de novo. Mas por que eu faço questão de ressaltar que cresceu? Porque a força não estava no cabelo, irmãos. A força não estava no cabelos. A força e os cabelos, eu vou falar de novo sobre o cabelo. Os cabelos eram uma aliança. Quem tem uma aliança faz assim com a mão. Quando as pessoas que têm um compromisso e assumem um compromisso, seja de noivo ou de casamento, quando estão com uma aliança, um anel no dedo, ela faz assim, todo mundo já vê que está casada, está compromissada. Quando olhava para Sansão, olhava aquele cabelo, sabia que ele era nazireu, separado para Deus, consagrado para Deus, tinha uma aliança com Deus.
ainda que estivesse ridicularizado, ainda que estivesse com 2 correntes, ainda que estivesse sofrendo em um cárcere, aleluia, o coração de Sansão não estava impedido de tocar o coração de Deus. Não importa a prisão que o inimigo tenha levado a tua alma, quem sabe depressão, quem sabe medos, quem sabe cadeias estão dominando a tua mente, mas nesta noite eu quero dizer, clama, clama, porque a tua oração vai subir, clama, porque Ele ouve e responde. Jonas estava desenganado por qualquer ser vivente, porque quando ele pede para lançarem ao mar para que a tempestade passe, ele estava dizendo, eu não quero me suicidar, eu não quero morrer, então vocês me jogam aí que essa tempestade vai passar. Jogaram Jonas ao mar e a tempestade cessou. O que Jonas não sabia é que Deus tinha providenciado um grande peixe. Ei, querido, quem sabe você está dizendo, eu estou no desespero, eu estou no meu limite, eu estou para fazer uma loucura, mas eu quero te dizer nesta noite, ora porque Ele ouve a oração do desesperado, ora porque Ele ouve a oração do aflito, ora porque tu terás vitória nesta noite. Jonas é jogado, ele disse, da profundeza do Senhor, da profundeza do inferno, eu clamei ao Senhor e a minha oração chegou lá. E aí o que é que Deus faz? Dá ordem para o grande peixe, que se é baleia eu não sei, mas era um grande peixe. Vomita agora Jonas, lá em Nínive, e agora ele sai e vai pregar a palavra de Deus. Agora ele vai cumprir o propósito de Deus. Ei, querido, não importa se você está perdendo, não importa se as pessoas acham que você é um derrotado, não importa quantas derrotas você vem acumulando no longo do tempo, o que importa é que nesta noite há um Deus que quer fazer de você mais do que vencedor. Ele te fará vitorioso. Agora vamos observar como é que Deus faz uma pessoa vitoriosa. Você já parou para pensar na profecia que foi dada acerca de Sansão? Normalmente a gente só quer guardar aquilo que é bom no nosso coração. Vou te dar um carro, ei, vou te dar um apartamento, vou te dar um concurso público bom, tu vai ganhar bem. Vamos lá, vamos para a palavra. Então os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, Dagom. E para se alegrar, e dizia, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia, nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, o que destruía a nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. Olha a referência que se tinha de Sansão. Alguém que destruía eles, destruía e multiplicava mortos. Ele era como se fosse uma praga do século presente aí. Que não se tem controle. Mas agora eles achavam que tinham controle. Agora eles achavam que pelo fato de terem tirado as 2 vistas, terem colocado umas cadeias de bronze, era o suficiente para ter domínio. Eu não estou pregando aqui nesta noite que o jovem deve procurar se casar com alguém que não seja da igreja. Eu estou falando de propósito. E eu espero que você tenha maturidade. Às vezes as pessoas ligam para a gente, pastor, eu quero me separar, pastor, e que não sei o quê. Minha irmã, eu não posso te dar essa resposta. Essa resposta é uma decisão tua. Ah, pastor, será que Deus vai... Ora por mim para Deus revelar, eu não posso. Deus não vai me dar essa revelação. Eu não vou orar contra o que está escrito na palavra. Eu não vou ensinar aquilo que não está orientado na palavra. Repete comigo. Para cada um de nós, Deus tem um propósito. Para cada uma vida, Deus tem um plano. Deus tem um plano com cada criatura. Deus teve um plano de colocar um astro que governasse durante o dia e é dado o nome de sol. Deus colocou um astro para dominar a noite e deu o nome de lua.
são astros, são criações de Deus. Eles seguem. A palavra vai dizer que as estrelas se apresentam diante dele. Maravilha! Propósito de Deus. Por que as estrelas vão para um lado para o outro? A palavra diz que Deus tem um propósito. Quando Ele chama, elas se apresentam diante dele. Deus tem um propósito na tua vida. Não se preocupe se o macumbeiro disse que você vai morrer. Não se preocupe se já está diagnosticado com uma enfermidade que não tem cura. Olha aí o testemunho, o irmão está numa situação, é uma operação. Detalhe, o cunhado desse lá são 2 médicos de cirurgia, dado base. Mandaram para casa. Está curado? Está curado. Preste atenção. Propósito. Quantos estão ligados? Aliás, já que estamos orando, hoje é dia, que dia mesmo? Você já teve um particular com Deus perguntando qual era o propósito dele para a sua vida? O que é que ele quer de você nesse ano? Eu tenho para mim que muitas pessoas fizeram uma listinha, pastor Marco. Quero trocar de carro, quero ir em Dubai, eu quero ter uma viagem. Para onde vocês estavam? Sergipe, quero lá nos Cânions. Maceió. Quem aqui não colocou nenhum pedido desse sentido esse ano? Agora, quantos já perguntaram para Deus? Não levante a mão, uma pergunta retórica. Quantos já perguntaram para Deus: Senhor, o que tu queres de mim neste ano? Se o tema é oração, o que é que acontece quando você começa a dialogar mais com Deus? Oração não é falar com Deus? Você vai ter mais intimidade. Deus é santo? Você vai ter mais santidade. Você está orando, você vai ter clareza e não dúvida. Hoje é um ano, este é o ano de serem dissipadas as dúvidas. Este é o ano de serem dissipadas as incertezas. Porque você está andando no propósito, e este propósito te chama para a oração, e na oração Deus fala, na oração Deus revela, na oração Deus traz luz. Aleluia. Preste atenção do que é propósito. Vamos fechar esta palavra. Aleluia. Verso 25. E sucedeu que, alegrando-se eles o coração, disseram: chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e o fizeram estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão. Minha gente, é um negócio muito forte. Imagina um camarada que multiplicava os mortos. Agora uma criança, um moço, o tinha pela mão. Quem aqui já andou a cavalo? Um animal grande, forte. Os argolos aí sabem disso, né? Aí é domesticado, a pessoa monta, ele fica dócil, faz o que quer. É um animal grandão, um elefante, aí ele é domesticado, aí a pessoa brinca, faz o que quer. Sansão estava parecendo a mesma coisa de um bicho domesticado. Foi valente, mas agora era manso. E na cabeça dos inimigos, Sansão já estava vencido. Traz ele. E Sansão está lá. E aqui eu vejo uma oração maravilhosa. Uma oração onde a mesquinheza da alma é colocada de lado. Uma oração em que o homem procura corrigir o propósito de Deus na vida dele. Está ligado? A Jossa está ligada ali. Oh, glória! A oração de que quer fazer o alinhamento. Daqui a pouquinho a gente vai fazer isso. Qual é o alinhamento, pastor? A casa estava cheia de homens, mulheres e todos os príncipes dos filisteus. Sobre o telhado havia 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Tinha gente, meus irmãos. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, Deus, peço-te que te lembres de mim e fortaleça-me agora, só esta vez. Para quem quer vencer, não é necessário fortalecer 10 vezes.
Para quem quer consertar, basta apenas uma vez. A vergonha toma de conta. A constrição no coração entra, o arrependimento é genuíno. Senhor, eu estava vivendo para exibir a minha glória, a minha força, usufruindo o que o mundo podia dar, desfrutando quem eu quisesse desfrutar, fazendo o que eu queria. Mas agora eu peço-te, Senhor, apenas mais uma vez, fortalece-me. Você pode erguer a sua mão e pedir para Deus te fortalecer. Você sabe a área que você precisa. Quando se prega uma mensagem dessa é muito fácil vir gritando. É a pornografia, é a prostituição, é a lasciva, é a inveja, é falar mal da vida dos outros. Quantas vezes a gente escuta isso? Mas só você e Deus sabe aquilo que você precisa ser fortalecido. Então levante a sua mão e diga: Senhor, fortalece-me neste ano. É nesta área que tu sabe que eu preciso. Creia, Deus já ouviu a sua oração. É instantâneo. Sansão clamou: Senhor, meu Deus, peço-te, fortalece-me apenas mais uma vez. Eu vou abrir um parênteses aqui, não tem nada a ver com a palavra. Se Deus te der aquilo que você está pedindo, você vai continuar fiel? Eis a razão porque muitos não recebem aquilo que pede. Pedis e pedis mal. Não é que está pedindo uma coisa errada, mas está pedindo algo que Deus já sabe que se der, a pessoa deixa de vir para a igreja. Deixa de ter compromisso. É por isso que uns têm que viver mais na prova, mais apertadinho. Porque senão engrossa o pescoço e acha que já sabe tudo, é dono de tudo. Ele vai te fortalecer, amado. Ele está te fortalecendo nesta noite. Ele está descendo unção neste lugar para você vencer o ano de 2024. Ele está dando ordem ao teu respeito para que em 2024 você não viva como uma criança sendo guiada por outra criança, mas como mulher de Deus, homem de Deus, pessoa amadurecida que tem discernimento e que entende a mente de Cristo. É isso que Ele vai fazer na tua vida neste ano. Olha o que a palavra vai dizer. Fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez, me vingue dos filisteus, pelos meus dois olhos. Havia aqui a oração da necessidade da revanche dele. Às vezes uma mulher se separa e ela fica vindo para a igreja fazer campanha para que Deus mate. Às vezes o homem se separa porque a mulher arrumou outra e ele fica na igreja pedindo para Deus matar o outro para a mulher voltar para ele. Isso não funciona. Minha é a vingança. Mas aqui esse homem estava disposto a entregar tudo o que ele tinha. Se você vai pedir o tudo ou nada para Deus em termos de vingança, você tem que entregar o tudo ou nada. Quantos estão entendendo? Alô? Tem alguém ainda aí? Olha o que Sansão vai dizer. Ó Deus, agora de uma vez, vingue dos filisteus. E abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que sustinha a casa. E arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão, vamos ler todos juntos? Morra eu. Vamos fazer melhor? Eu vou falar 1, 2, 3, aí a gente repete esse versículo. 1, 2, 3. E disse Sansão: deixa projetado. Aqui tem uma chave bíblica que eu quero compartilhar com vocês. Primeira chave que eu quero deixar claro. Morra eu e os meus inimigos. Muita gente quer vitória, faz tudo que é errado. Tem gente que colhe as consequências, bebe, trai, apronta. Aí vem para a igreja, quer que Deus mude tudo. E o coração da mulher está irado. Mas quer que faça do dia para a noite. Se esquece quantos anos
andou zombando. Aqui Sansão vai dizer: morra eu, a minha vida não é mais preciosa. Se você tem um chamado de Deus, a tua vida não pode ser mais preciosa do que o chamado. Guarda esta revelação. Qual era o propósito de Deus na vida de Sansão? Nós começamos a pregar e nos primeiros versos do texto que eu referenciei aqui, capítulo 13, vai dizer que o anjo do Senhor disse para a esposa de Manoá: ele começará a livrar Israel. Vamos ver se isso está na palavra mesmo? Será que é uma coisa que o pastor inventou, assim, que não tinha o que falar? Será? A palavra vai dizer: verso 5: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel dos filisteus. Qual era o propósito de Deus para a vida de Sansão, pastor Jotinha? Era que ele iniciasse um processo de libertação. Qual é o propósito de Deus para a sua vida, filha? É muito forte. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Você quer alcançar o alvo? Você quer chegar lá? Comece a fazer um acerto com Deus nesse início de ano. Comece a alinhar o teu propósito, aquilo que o teu coração está inclinado, com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Comece a dar ouvido à direção que o Espírito quer soprar na tua vida. Deixa de querer ir pelo teu eu, deixa de querer ir pela vaidade, deixa de querer ir pela tua força. Cede na oração, quebra o teu orgulho. Se é para pedir perdão, pede perdão. Se é para se humilhar, se humilhe. Não seja precipitado em cantar vitória. Suporte a aprovação, suporte as provas que está passando, porque Deus vai te dar graça. Deus vai estender o bálsamo na tua alma. Ele vai descer com a água fresca. Ele vai saciar a tua alma. Você que é sedento, a água viva jorrando neste lugar. A água de Deus fluindo neste lugar. Clame a Ele: fortalece-me, Senhor, mais uma vez, para que eu entre no alinhamento do teu propósito. Fortalece-me mais uma vez, Senhor, para que eu entenda qual é o propósito que tu tem para a minha vida. Pastor Jeová queria ser comunicador, sonhou até ser apresentador de TV, de rádio, queria esse negócio assim, chique, famoso. Aí Deus disse: tu vai ser pastor. Eu não quero não. Eu não quero não. Está onde? Está onde? Olha para cá. Está onde? Aponta. E aonde você está? Aonde você está? Espiritualmente falando, no propósito de Deus ou no seu propósito? É o ano da oração. É o ano da oração. Pelo amor de Deus, querido, são 4 quartas-feiras, a mensagem está estendida, mas eu preciso te dizer: alinha o propósito na oração. Propósito de Deus. O propósito de Deus era que ele começasse a livrar. Vocês acham que o avivamento chegou de uma forma plena na Igreja Católica? O que é que tem a ver a Igreja Católica, pastor? Que muita gente só lembra da Reforma Protestante no mês de dezembro. Dia da Bíblia, lembra? Antes de Lutero, teve alguém que morreu dizendo: olha, vocês vão me silenciar, vão me queimar aqui nessa fogueira, vão fazer essa anarquia, mas vai nascer um. Vai nascer um que vocês não vão calar. Aleluia. João Batista é a voz do que clama do deserto. João Batista tinha como propósito de Deus preparar o caminho para o Filho de Deus, mas ele é levado ao cativeiro, ele é levado ao cárcere.
E ele faz um questionamento: será que és tu mesmo que deveria ver, ou devemos esperar outro? E a resposta de Jesus e de aqueles que foram enviados, vai lá e diz para ele: os cegos, os surdos, o mudo e aos pobres é anunciado o reino dos céus. Naquele momento, aquela palavra vem como bálsamo ao coração de João. Vocês querem me decapitar? Vocês querem me queimar vivo? Vocês querem me jogar para as bestas feras? Não tem problema, a minha missão foi concluída. O propósito de Deus foi cumprido. O propósito do Pai será cumprido na tua vida. Aplauda o Senhor com alegria. Ele está te dando força para você cumprir o chamado que Ele tem na sua vida. Morra eu com os filisteus. E inclinou-se. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Isso responde o propósito. Vivo, fazendo o que ele queria, e estando debaixo da graça, ele matou muita gente. Mas quando ele se rende totalmente, a obra é aperfeiçoada. Se renda nesta noite ao chamado de Deus na sua vida. Eu ainda creio num Deus que chama homens e mulheres simples, independente da condição financeira, para cumprir um chamado pastoral, para cumprir um chamado missionário, para cumprir um chamado evangelista. Eu ainda creio nisso. Irmãos, pastorear não é a coisa mais difícil, pregar aqui em cima não é a coisa mais difícil. Acredite no que eu estou dizendo. O pastor está lá no Jardim Marília. É diferente? Apoiar aqui é bom? Quando está lá, como é que é? Tem que ser homem, tem que chorar e ficar calado. Não sai da guarda, não. Se levante nesta noite. Se levante nesta noite. Se levante com uma visão mudada. Se levante com a palavra que você está recebendo nesta noite.